Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou falar para vocês sobre progressão geométrica, que está no módulo de sequências. E bom, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência que o termo AN vai ser igual ao termo anterior, que é o AN menos 1, vezes a razão que a gente chama de Q. Então basicamente é isso. Para a gente achar a nossa sequência, nós precisamos de duas coisas. O primeiro termo, o A1, e a nossa razão, que é Q. Então, como é que eu vou achar um termo geral dessa sequência? Bom, primeiro de tudo a gente precisa achar um A1. E o segundo termo, que vai ser o A2, vai ser o termo anterior, que é o A1, vezes a razão Q. O A3 vai ser o termo anterior, que é o A2, vezes a nossa razão Q. Então, A3 é igual a A2 vezes Q. O A2, a gente tem ele aqui em cima, certo? Então, se a gente fizer uma substituição do A2 na equação de baixo, a gente acha que o A3 é A1 vezes Q vezes o Q de novo. Por quê? A1 vezes Q é o nosso A2. E aí a gente multiplica pela razão de novo para achar um A3. Feito isso, pessoal, a gente já consegue ter uma visualização de como seria um termo geral. A gente só depende do A1 e da nossa razão. Vai ser A1 vezes Q ao quadrado. Para achar o A4, pessoal, a gente faria o mesmo processo. O A4 seria o A3 vezes o Q, e o A3 é esse número aqui. E esse número vezes Q seria A1 vezes Q ao cubo. Então, o que seria o AN? O AN, ele é o A1, que é o primeiro termo da nossa sequência, vezes o Q elevado a N menos 1. Todo mundo concorda, pessoal? Olha aqui, temos o 3 aqui, e aqui o 2, que é o 3 menos 1. E assim vai ser para todos os termos da nossa sequência. Tranquilo, pessoal? Aqui está a nossa fórmula, então, se perguntarem o termo geral de uma sequência com razão Q e o primeiro termo sendo A1. Como é sempre legal falar da sequência em três termos, os três primeiros termos da sequência vão ser o A1, o A2 e o A3. Um A1 a gente pode chamar de A2 dividido por Q. O A2 continua sendo o A2. E o A3 seria o A2 vezes Q. Sempre que vocês encontrarem três termos de uma sequência, vocês vão identificá-los dessa forma. Então, por exemplo, vamos ver como que seria uma sequência em que nós temos o primeiro termo, A1, igual a 2, e a razão Q seria, por exemplo, 3. Vamos achar alguns termos dessa sequência. O primeiro seria 2, o segundo seria 2 vezes 3, que é 6. O terceiro seria 6 vezes 3, que dá 18. Ou, se vocês preferirem, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 9, 18. Bom, o quarto termo seria 18 vezes 3, que é 54. Então aqui vocês percebem que a nossa progressão geométrica é uma sequência que cresce de uma maneira muito rápida. Mas existem também as sequências em que a nossa razão é menor do que 1. E aí nessas sequências, em vez do termo geral ir aumentando, na verdade ele vai diminuindo. Então, por exemplo, vamos pôr aqui que o A1 seria 2. E a nossa razão, por exemplo, seria 1 sobre 2. Então, escrevendo alguns termos dessa sequência, a gente já sabe que o A1 é 2, o A2 vai ser 2 vezes meio, e esse aqui corta, e fica que o A2 é 1. O A3, a gente pode dizer que é o A2 vezes meio, ou seja, 1 vezes meio, que dá meio.
ou A1 vezes a razão ao quadrado, que seria 2 vezes meio ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4. E 2 vezes 1/4 seria meio, que é o que encontramos aqui. E aí, nesses três primeiros termos, vocês podem ver que se a razão for menor do que 1, a nossa progressão geométrica vai estar diminuindo. E essa fórmula aqui, do termo geral, ela se mantém independente do que, mesmo sendo maior do que 1 ou menor do que 1. Ou até mesmo igual a 1. Mas se a razão for 1, todos os termos da sequência vão ser iguais. Bom, então vamos achar agora a soma dos termos da nossa progressão geométrica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês uma maneira de chegar na fórmula da soma até o termo n, que é esse nosso Sn. Bom, o Sn, então, vai ser a soma dos termos até n, ou seja, A1 mais A1 vezes Q, que é o nosso segundo termo, mais o A3, que seria o nosso A1, vezes Q elevado a n menos 1, que é 2. E assim vai, com o nosso expoente aumentando, até chegar no último termo que nós queremos, que seria o termo n, e vai ficar então A1 vezes Q elevado a n menos 1. Bom, agora o nosso próximo passo para achar a fórmula é multiplicar esse Sn por Q. Porque dessa forma conseguiríamos manipular as nossas equações. Então, Q vezes Sn vai ser o quê? Vai ser A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado mais A1 vezes Q ao cubo. E assim vai indo até o nosso último termo, que é esse termo de cima aqui, vezes Q, que dá A1 vezes Q elevado a menos 1 vezes Q, dá Q elevado a N. Bom, agora a gente vai subtrair essas duas equações que achamos. E ficamos dessa forma. Sn menos Q vezes Sn vai dar... Bom, reparem comigo. O primeiro termo da equação de baixo é o segundo termo da equação de cima. E isso vai se repetindo até o penúltimo termo, que estaria aqui, que seria o mesmo do último termo da de cima. Ou seja, esses números se subtraem e a gente corta tudo. Então aqui corta com esse, aqui vai cortar com o que estaria aqui, esse aqui corta com esse, o segundo termo corta com o primeiro, e o que sobra no final é o A1 menos A1 vezes Q elevado a N. Bom, agora a gente pode manipular essa equação, colocando o Sn em evidência, que é o que nós queremos. Vai ficar Sn vezes 1 menos Q vai ser igual ao A1, que está nos dois termos, então vou colocar ele em evidência, vezes 1 menos Q elevado a N. Bom, para facilitar a visualização, a gente multiplica por menos 1 dos dois lados. E isso não vai alterar o resultado da minha equação, porque eu estou mantendo a igualdade. Isso vai dar, então, Sn vezes Q menos 1 vai dar igual a 1. Também mudando o sinal do que está entre parênteses, Q elevado a N menos 1. E dessa forma, nós não alteramos o resultado da equação, então nós conseguimos achar a soma da nossa PG até o termo N, que vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, pessoal, essa é a fórmula da soma da PG até o termo N.
E ela é bem fácil de decorar, visto que esse termo de cima aqui é quase igual ao termo de baixo. Dessa forma, você consegue decorar a fórmula, além de já saber como foi achada essa fórmula. Tranquilo, pessoal? Se você quiser somar todos os termos de uma PG, isso não é possível se a nossa razão for maior do que 1. Mas se a nossa razão for menor do que 1, isso vai ser possível. E se você não quiser somar todos os termos de uma PG com a razão menor do que 1, a fórmula é a mesma. Na verdade, a fórmula é a mesma, mesmo se quisermos somar todos os termos da PG. Por quê? Bom, se Q for menor do que 1, por exemplo, meio, como a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, o A com um número muito grande, vamos supor o A1000, o milésimo termo dessa sequência, vai ser A1 vezes Q elevado a 1000 menos 1, que é 999. E bom, usando de exemplo que a nossa razão seria meio, o A1000 seria, por exemplo, o A1 vezes meio elevado a 999. Esse número, pessoal, meio elevado a 999, é um número muito pequeno, porque você está dividindo por 2 999 vezes. Então, para que o A1000 seja um número razoável, o nosso A1 tem que ser um número bem grande, correto? Se o nosso A1 for um número pequeno, na casa das dezenas, por exemplo, o nosso A1000 vai se aproximar de zero. Então, pessoal, a partir de certo número, os nossos termos vão chegando perto de zero. Isso significa que a gente consegue, então, somar todos os termos da nossa PG. E como eu disse, a fórmula continua a mesma. A única diferença é que nós não queremos o Sn, nós queremos o S de infinitos termos. Então, a gente vai ter que é o A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Agora, para achar esse Q elevado a n menos 1, a gente vai enxergar que quando o Q for menor do que 1, Q elevado a um número muito grande, que está indo para o infinito, vai se aproximar de zero. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Certo, pessoal? Feito isso, a soma dos infinitos termos de uma PG em que a razão é menor do que 1, porque se a razão for menor do que 1, essa última equação aqui não vai valer mais. Concordam? Então, S infinito vai ser A1 vezes 0 menos 1 sobre Q menos 1. E bom, 0 menos 1 é menos 1. Então vai ficar A1 vezes menos 1 dividido por Q menos 1. Efetuando essa multiplicação do menos 1, basta trocar o sinal dos termos que estão embaixo. Então a gente fica que a soma infinita é na verdade o A1 sobre 1 menos a razão. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um exercício aqui então, para a gente memorizar as fórmulas que acabamos de aprender. Vamos lá para o primeiro exercício. Ache o 10º termo da sequência que está aqui em destaque. Bom, a gente já sabe que o A1 então é 1, o A2 é 3, A3 é o 9. E bom, com essas informações, nós conseguimos achar a razão, que é o que nós precisamos para achar o 10º termo. O A1, galera, é 1. A2 seria o A1, que é 1, vezes a nossa razão que nós queríamos descobrir.
E a gente já sabe que o A2 é 3. Então, 1 vezes Q é igual a 3, logo Q é igual a 3. E nós podemos confirmar isso, visto que o A3 é o A2 vezes 3. Ou seja, o A2 sendo 3, o A3 é 9, que é 3 vezes 3. Bom, e achando a razão, agora nós conseguimos a forma do termo geral. É a fórmula que eu acabei de ensinar. O nosso AN vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Bom, nós já sabemos que o nosso A1 ele é igual a 1. Então, o nosso AN vai ser 1 vezes a razão que nós acabamos de achar, que é 3, elevado a N menos 1. Nós queremos, galera, o 10º termo. Então, nós queremos o A10. E o A10 vai ser 1 vezes 3. Bom, aqui o nosso 10 está no mesmo lugar que o nosso N. Então, no nosso N, temos que colocar 10 aqui. Vai ficar 3 elevado a 10 menos 1. Que é 1 vezes 3 elevado a 9. Que é o próprio 3 elevado a 9. Nós não precisamos escrever esse número, porque essa resposta aqui já basta para o nosso exercício. E vamos para mais um exercício. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da sequência 5, 10, 20, 40. Agora, para a gente descobrir a razão, eu vou usar a nossa sequência de 3 termos aqui, ó. Eu escolho 3 termos, vou escolher esses 3 primeiros aqui. Escrevo no meio, 10. O termo anterior vai ser 10 dividido por Q. E o termo sucessor será 10 vezes Q. E para resolver essa equação, como nós temos os termos, basta escrever a equação que obtemos dessa maneira. 10 sobre Q vai ser o 5. Então, Q é igual a... O 5 passa dividindo. E o Q sobe. Q é igual a 10 dividido por 5. Que é 2. E se você quiser conferir, podemos usar a segunda equação que conseguimos achar. Que é 10 vezes Q é igual a 20. Então esses zeros aqui cortam. E a gente já acha que Q é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, achado a razão, agora nós podemos responder a nossa pergunta, usando a nossa fórmula que eu demonstrei nos últimos quadros, que Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Não foi isso que achamos na soma dos termos? Bom, então, como nós queremos o S8 e substituir nos nossos números, A1 a gente pode ver aqui que é 5, então fica 5 vezes o nosso Q acabamos de achar que é 2, correto? Então fica 2 elevado a N. Mas o que é o nosso N? É o 8. 2 elevado a 8 menos 1 dividido pelo Q, que é 2 menos 1. Ou seja, é 5 vezes 2 elevado a 8 menos 1. E esse número dá 1275. E essa é a nossa resposta. Bom, agora o próximo exercício. Qual a soma dos termos entre o terceiro e o sétimo termo da PG com o termo A1, sendo o nono, e a razão Q igual a 3. Então aqui nós já temos o nosso A1 e a nossa razão, que são as duas coisas que precisamos para resolver todo tipo de exercício sobre progressões geométricas. Então, para resolver essa questão, primeiro eu tenho que achar a soma até o terceiro termo. Vamos fazer isso? O S3 vai ser A1, que é o nono, vezes a razão 3 elevado a N, que é 3, menos 1,
dividido pelo 3 menos 1. Então, a gente vai ficar com 1 nono vezes 3 elevado a 3 é 27. Então, vai ficar 27 menos 1 dividido por 3 menos 1, que é 2. Dessa forma, descobrimos então... Bom, nós podemos multiplicar os dois números que estão dividindo, que seria o 9 e o 2. E 27 menos 1 dá 26. Então, a nossa resposta vai ser 26 dividido por 18. E essa fração nós podemos simplificar. Dividindo por 2 em cima e embaixo, obtemos 13 sobre 9. Então, esse é o nosso S3, pessoal. Agora, nós temos que calcular até o sétimo termo, ou seja, o S7. Que vai ser 1 nono vezes 3 elevado a 7 menos 1 dividido por 3 menos 1. Bom, embaixo nós já sabemos que vai ficar 3 menos 1, que é 2, vezes 9. Então, vai ficar 3 elevado a 7 menos 1 dividido por 18, porque nós multiplicamos o 2 e o 9. E 3 elevado a 7 menos 1 vai dar 2.186. Essa conta eu fiz na calculadora. Seria uma conta muito difícil de fazer em uma prova. Por isso, isso aqui é só um exemplo. E bom, nós podemos simplificar isso aqui. Da mesma forma que simplificamos o número de cima. Vamos ficar com 1093 dividido por 9. O que nós fizemos aqui, nós dividimos o de baixo e o de cima por 2. Bom, e agora a nossa resposta final, que é o que nós queremos. A soma entre o terceiro termo e o sétimo termo. Ou seja, nós teremos S7 menos S3. Vai dar 1093 sobre 9, menos 13 sobre 9. Como é o mesmo denominador, basta eu puxar a nossa barra da fração aqui. E com isso nós obtemos a resposta, que é 1080 sobre 9. Vamos efetuar essa divisão. 1080 dividido por 9. Bom, 10 dividido por 9 vai ser 1. O 9 cai subtraindo. Nosso resto é 1. O 8 desce. 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 9 dá 18. O resto fica 0. Desce o 0. E 0 dividido por 9 é 0. Então, ficamos com a resposta 120, que é a nossa soma entre o terceiro e sétimo termo. Bom, pessoal, essa aí é a soma do A4 mais A5 mais A6 mais A7. Então, essa é a nossa resposta. 120 é a soma desses termos. E nós podemos até conferir se quiser. O A4 vai ser o A1, que é 1 sobre 9, vezes 3 elevado a 4 menos 1, que é 3. 3 elevado a 3 dá 27. E 27 dividido por 9 dá 3. Agora nós conseguimos achar os próximos termos apenas multiplicando o nosso quarto termo por 3, que é a nossa razão. Ou seja, o A5 vai ser 3 vezes 3, que é 9. O A6 vai ser 27, que é 9 vezes 3. E o A7 vai ser 81, que é 27 vezes 3. Bom, agora nós podemos somar esses números. Para ficar mais fácil, vou somar primeiro o 9 com 81, que vai dar 90. E depois o 3 com 27, que dá 30. Então, nós ficamos com 90 mais 30, que é 120. Tranquilo, pessoal? Então, agora nós conseguimos entender sem falhas como funciona a nossa fórmula de soma. Bom, agora, para a gente treinar um pouco sobre PG infinita,
que são aquelas progressões em que a nossa razão é menor do que 1, e o termo vai sempre diminuindo. E nesse exercício pede para a gente calcular a soma da PG infinita, que começa no 4, depois é 2, 1, e como aqui não nos diz qual é a razão, nós precisamos achar. Bom, o nosso A2, que é 2, ele é o A1 vezes a razão. O A1 é 4 e a razão é Q. E com isso, nós já descobrimos que Q é igual a 2 dividido por 4, ou seja, meio. Bom, descoberta a razão, nós podemos aplicar a forma de Leto, em que a soma dos infinitos termos da PG vai ser A1, que é 4, dividido por 1 menos Q, ou seja, 1 menos meio. Ou seja, 4 dividido por 1 menos meio vai dar meio. E para quem não sabe como fazer uma divisão de frações, a gente mantém a fração de cima e multiplica pela de baixo invertida. E para isso a gente considera que a fração de cima é 4 sobre 1. Invertendo a de baixo e multiplicando, fica 2 sobre 1. Então vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Tranquilo, pessoal? Bom, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.